O Rio Grande do Sul está nas mãos do diabo? Recentemente saiu um noticiário que chamou a atenção de muitos evangélicos. Um homem vai inaugurar um dos maiores templos do Brasil com uma estátua de Lúcifer. E o fundador desse templo disse que ele quer desmistificar a ideia de Lúcifer, porque a Bíblia inventou um diabo que é mau e ele quer acabar com essa ideia. E para falar sobre esse assunto, eu vou trazer algumas imagens, vídeos, noticiários e informações bíblicas sobre esse assunto. E eu vou começar falando sobre um vídeo que é muito importante do fundador desse templo, onde ele vai colocar essa estátua de Lúcifer. Ele fala por que ele está fazendo isso e ele vai contra algumas ideias bíblicas. Vamos assistir esse vídeo e depois a gente vai falar sobre outros assuntos dentro desse contexto. Então vamos lá, prestem atenção nas perguntas que essa repórter fez para o fundador desse templo, onde ele vai inaugurar essa estátua gigantesca no Rio Grande do Sul. Olha só os argumentos dele sobre Lúcifer. Prestem atenção. Nosso templo, ele vai ser uma homenagem para o deus Lúcifer. Deus Lúcifer. Para nós é um deus, é Lúcifer. O diabo, quem colocou o diabo foram as igrejas. Nós não reconhecemos Lúcifer como o mal, como o diabo. Desculpa interromper o senhor, mas é um demônio, né? De qualquer forma, ele é um demônio. Na verdade, ele foi colocado assim como as igrejas deram essa visão. Né? Para eles é Deus Vocês Lúcifer. não consideram um demônio, tá? Para nós são deuses. E desculpa certo? também, mas quem são vocês? Acho que talvez seja importante a gente desde já dizer que é um culto, é um grupo, uma religião. Quem são vocês? Bom, nós temos a corrente 72, que é uma corrente de quimbanda independente, que atua já no Brasil há bastante tempo e que há 2 anos estamos com grupos de estudos tratando sobre os demônios. Então, hoje somos em torno de 100 pessoas que somos daqui do Rio Grande do Sul, alguns membros de Santa Catarina e também em São Paulo. E agora, depois de 2 anos nessas discussões, em várias reuniões, a gente achou que seria o ideal a gente ter uma base, ter uma sede. Então, nós compramos uma área de terra de 5 hectares em Gravataí para ser a nossa sede nacional. A sede deste grupo. A sede do nosso grupo, onde nós vamos ter reuniões, vamos ter grupos de estudo, vamos ter alguns cultos, alguns rituais que nós vamos estar praticando ali. Então, gente, esse é o vídeo que está trazendo aí tanta polêmica no meio evangélico, tá? Porque eles querem ali erguer uma estátua de 5 metros de Lúcifer, que é uma apologia ou um culto a Satanás. Agora, eu não sei se vocês perceberam, mas eles disseram que não crer no Lúcifer da Bíblia, ou seja, aquele que é mau, que causa divisões. Não, eles creem que Lúcifer é um tipo de Deus. E na quimbanda, gente, por incrível que pareça, não tem essa ideia do bem e do mal. Eles buscam, na verdade, uma evolução pessoal na quimbanda. É por isso que eu vou falar agora sobre o livro que eles comentaram aí no vídeo, tá? Gente, agora eu preciso falar desse livro que o fundador citou ali durante a entrevista. Gente, não confundam as coisas. Esse livro é diferente da Bíblia Satânica de Anthony LaVey. Anthony LaVey, para quem não sabe, foi o fundador do luciferanismo. Inclusive, ele disse o seguinte, olha, Satanás tem que ser adorado porque muitas pessoas creem que ele é do mal, mas na verdade ele não é do mal. Então, o pensamento da quimbanda sobre divindades é quase a mesma coisa. No fundo, eles vão dizer, não existe essa ideia do bem e do mal, mas sabemos muito bem que toda religião tem um contraste, o bem e o mal. Querendo ou não, gente, não dá para esconder essas coisas. E nesse livro aqui, que ele citou no vídeo, né, aborda muitos aspectos, por exemplo, sobre o culto, sobre rituais, ensinamentos sobre entidades como Exu e Pombagira e também a exaltação de demônios, porque eles creem que os demônios são deuses. E esses deuses que para nós são demônios, para eles é diferente. São divindades que devem ser adoradas. Esse livro é praticamente uma cosmovisão da quimbanda, de como funcionam os demônios, as suas categorias, quais são as divindades e quais não são. Por exemplo, aqui nesse livro fala sobre os 7 demônios da quimbanda. Lúcifer, Astarote, Beelzebu, Asmodeus, Belial, Satanás e Leviatã. E esses seres divinos, eles não consideram como maus, e sim bons, diferentemente daquilo que a Bíblia ensina, né?
E também nesse livro ensina como fazer rituais e símbolos usados na própria quimbanda. Como entender a quimbanda? Como que faz um ritual? Você vai aprender tudo nesse livro. Então, gente, é praticamente uma bíblia da quimbanda, que ensina sobre práticas, costumes. É como se fosse um manual para aqueles que querem iniciar na quimbanda. Nós estamos falando sobre batalha espiritual, ou seja, cuidar da nossa espiritualidade. Mas você cuida do seu corpo? Já ouviu aquela frase, tal pai, tal filho? Será mesmo? Sabia que se o seu pai é calvo, você tem quase 3 vezes mais chances de seguir o mesmo caminho? A calvície, por incrível que pareça, afeta cerca de 42 milhões de pessoas aqui no Brasil. E essa calvície pode ser transmitida através dos genes paternos, criando um ciclo familiar. Mas olha só, ainda tem esperança para você. Dá para quebrar esse ciclo com a Manual. E eu não sei se você sabe, mas a Manual é a líder no tratamento de calvície aqui no Brasil e oferece tratamentos muito eficazes. E são práticos e também seguros. Tudo baseado na ciência e sem precisar, olha só que legal, sem precisar sair de casa. E sabe o que é legal? É que os tratamentos da Manual são personalizados, prescritos por médicos especialistas e funcionam tanto para casos iniciais quanto avançados. E tem acompanhamento clínico limitado e gratuito. Os resultados costumam ser mais visíveis a partir do 4º mês. Veja só essas fotos de clientes que já estão satisfeitos, desfrutando de cabelos mais cheios. Gente, é uma maravilha. Mas eu tenho uma coisa boa para você. Não perca a chance de usar o nosso cupom exclusivo para você ganhar 40% de desconto no seu primeiro pedido, com frete gratuito e entrega discreta. E essa promoção é por tempo limitado, então aproveite e inicie seu tratamento agora mesmo. Corre lá porque a promoção é por tempo limitado, então aproveite e inicie seu tratamento agora mesmo. Acesse o link na descrição desse vídeo para você saber mais sobre esse produto. Olha só, gente, eu recomendo, viu? Você acabou de ver um vídeo de um dos nossos patrocinadores aqui do canal, tá? Agora, vamos falar sobre essa notícia aqui. Santuário para Lúcifer terá estátua com mais de 5 metros no Rio Grande do Sul. Gente, a coisa tá ficando feia no Rio Grande do Sul, tá? Olha só. Segundo o mestre de ordem religiosa, Lúcifer é o portador da luz. Espaço vai ser inaugurado em Gravataí no dia 13 de agosto. Local é mantido sob sigilo para garantir segurança de seguidores após ameaças. Nós somos contra a violência. Eu não estou aqui apoiando nenhum tipo de violência, tá? Temos que amar essas pessoas e pregar o evangelho para essas pessoas que frequentam esse tipo aqui de templo, né? Ou até mesmo ambiente religioso. Mas precisamos entender que existe uma batalha espiritual que está acontecendo neste momento, tá? E não podemos fechar os nossos olhos para isso. Então, olha só, gente. Uma estátua de 5 metros de Lúcifer. Olha só como que o luciferianismo ou a quimbanda, essas religiões estão tomando conta do nosso país. Agora, eu achei interessante uma coisa. No Rio Grande do Sul, 68% das pessoas são católicas, enquanto 18% são evangélicas. E o resto fazem parte de outras religiões, inclusive do luciferianismo, da quimbanda, do candomblé. Então, gente, o Rio Grande do Sul precisa ser evangelizado urgentemente. E precisamos entender que mesmo não vendo o que está acontecendo, existe uma luta espiritual entre nós. E nós não podemos dizer que isso não existe. Existe sim, inclusive a Bíblia nos diz sobre isso. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa ideia de batalha espiritual, tá? Então, santuário para Lúcifer. Nós temos aí, né, as igrejas que são de Deus, que são para Deus, para adorar ao nosso Criador. Agora vai ter um santuário para o diabo. Que coisa bizarra. Agora, olha só o estado espiritual do Rio Grande do Sul. Morte de crianças em suposto ritual satânico no Rio Grande do Sul custou R$25 mil, diz a polícia. Gente, então, isso está acontecendo de uma forma muito saturada no Rio Grande do Sul. De uma forma muito clara. E agora eu faço aqui um clamor para vocês que moram no Rio Grande do Sul, vocês que são missionários. Vão às ruas, preguem o evangelho, anunciem as boas novas. Você que é pastor e mora no Rio Grande do Sul, tem que ir para fora.
Não tem jeito, não podemos mais ficar nesse ambiente de 4 paredes e chamar as pessoas. Temos que ir para fora. Esse noticiário me chamou a atenção porque usaram crianças para fazer rituais. Aí eu te pergunto, será mesmo que essas religiões por aí que dizem que são do bem são realmente? Será mesmo? Eu creio que não, tá? Olha só, aqui já são imagens do templo, tá, que será fundado no Rio Grande do Sul. Aqui é a estátua que será inaugurada. Essa estátua tem aproximadamente 5 metros de altura. E essa imagem representa o ser divino chamado Lúcifer, que para eles, na verdade, é um tipo de Deus. Aquele que está acima das estrelas, aquele que comanda todo o universo, aquele que coordena o cosmo, aquele que está acima do próprio Deus bíblico. Então, esse daqui é o Lúcifer que eles creem. Sabemos muito bem que Lúcifer foi um ser divino, que na verdade foi um anjo que prestava culto a Deus. O seu coração encheu de pecado e ele decidiu fazer rebelião contra o Senhor. E ele caiu do céu como um raio, assim como Jesus disse no Novo Testamento. Então nós consideramos a figura de Lúcifer como uma representação do mal. Agora, na quimbanda, né, ou no templo que será fundado aí, essas pessoas não entendem dessa maneira. Mas em nossa cosmovisão cristã, nós entendemos que o pecado e todo o mal que existe no mundo também é culpa de Satanás. É claro que o pecado começou com nossos pais no Éden, mas lembre-se, foi Satanás que tentou Eva e depois Adão caiu juntamente com ela. Então essa imagem me chamou muita atenção porque é exatamente a estátua que será colocada na frente do templo. Ou seja, olha só, Lúcifer está aqui. E quando eles fazem assim, uma estátua grande, é para demonstrar que ali tem poder. Eu espero que mais igrejas sejam abertas e templos luciferianos sejam fechados. Tá? Esse é o meu pensamento. Tudo bem, o nosso país é laico. Sabemos muito bem que na prática não é assim que funciona, né? Mais imagens do templo, tá? Olha só essa imagem. A representação de um dragão e no fundo tem um anjo, tá? Essas fotos foram tiradas do templo que será inaugurado em breve. Olha só. O dragão na Bíblia sempre é tipificado como a figura de Satanás. Assim como o Leviatã, tá? Então, eles mostram aqui que realmente eles entendem que essas figuras não são demoníacas, mas que são divinas e boas, como o dragão, como Lúcifer, como outras figuras que eles dizem ser sagradas, né, e tudo mais. Então, me chamou a atenção. E a todo momento, perceba, são elementos da mitologia, elementos bíblicos, mas sempre ostentando ouro e prata. E essa ideia de ostentação é muito típico do luciferianismo. E por incrível que pareça, tem um luciferiano por aí que ele aparece nas redes sociais sempre ostentando ouro, prata. Não é muito diferente de alguns pastores dessas igrejas neopentecostais, né? Mas é isso, é mostrar que realmente através de Lúcifer você pode adquirir riquezas e você pode ser próspero cultuando no templo de Lúcifer. Tá? Então, olha só a figura do dragão, a figura de um anjo lá atrás. Agora, preste atenção nessa imagem. Nós temos aqui, né, Bafomé lá no fundo, representando o bode, que é uma figura muito tipificada de Satanás no luciferianismo. E na frente nós temos um candelabro. Tá? Que se você olhar em Apocalipse, João fala sobre os candelabros, né? Então, eles usam figuras messiânicas, figuras judaicas, figuras de outras religiões e acabam inserindo na quimbanda. Então, nós temos aqui figuras religiosas, tá? Os 7 castiçais lá no Apocalipse representa outras coisas, né? Só que para eles é uma outra representação que eles acabam, na verdade, convertendo para a quimbanda e para também, né, o luciferianismo. Então, gente, são figuras mitológicas para nós, algumas coisas aqui, tá? Mas no caso específico dessa imagem, é a representação de Satanás, o bode, o dragão, o Leviatã e outras coisas. A serpente, né, que é muito típico. Então é isso. Agora, olha só o que tem aqui no templo. Bem no meio, nós temos aqui a figura principal, né, do luciferianismo e os símbolos nas laterais, que representam poder, representam ali sinais específicos da quimbanda. E eu não sei se vocês conseguem ver, né, mas tem ali alguns símbolos específicos. Por exemplo, tem a cruz invertida, tá, que é uma ligação direta com a igreja de Satã. Depois nós temos ali a cruz de Leviatã,
tá? Que traz assim um aspecto bem moral sobre a figura de Lúcifer. E nós temos também ali o símbolo do sol negro, que traz uma ideia de um mundo que não tá dando muito certo, né? Então, eles dizem que Lúcifer, que é a luz, ele vai mudar todas as coisas. E bem lá na ponta, nós temos um símbolo chamado sigilo de Lúcifer, que ajuda você a ter um encontro mais próximo com ele, né? Como se fosse uma ideia de estreitar as relações com o próprio Lúcifer. Então, gente, cada símbolo ali naquele círculo tem um significado. Nada que tá ali tá à toa ali, tá bom? Agora nós temos algumas passagens bíblicas que falam sobre esse mal que está habitando em nosso mundo e o que nós devemos fazer. O Rio Grande do Sul precisa de nossas orações urgentemente. Olha só o que Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então existe uma batalha espiritual. Existe algo acontecendo. Agora, olha só o que diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, sobre o fim de Lúcifer. O que vai acontecer com ele? Gente, no final a igreja vai vencer. E olha só o que diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então, gente, haverá um fim para Lúcifer. Ele não tem como escapar. Agora, eu e você, nós temos ainda. Então, se você creu em Cristo, então você é salvo. Agora, se você não creu em Cristo e você continua frequentando esses templos místicos, se converta enquanto é tempo. Porque o seu final será conforme está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E nós entendemos que Satanás não é uma figura mitológica, é uma figura que existe e que habita entre nós. Então, gente, a coisa está ficando séria no Rio Grande do Sul e nós precisamos orar. Porque a cada templo que está sendo aberto ali em nome de Lúcifer, nós deveríamos nos preocupar com as almas. Urgentemente, porque a coisa, gente, está ficando séria. O diabo não está brincando. Não está brincando. Eu fico imaginando essas pessoas levando ali coisas inusitadas para fazer seus rituais. E eu não compreendo como que o ser humano chegou a esse nível, essa decadência espiritual. Mas enfim, o mal habita entre nós. Está aqui no mundo. O que nós devemos fazer é o quê? Combater esse mal. E como que a gente faz isso? Através da Bíblia, através da oração, através da intercessão, orando uns pelos outros. Agora é o seguinte, o diabo não brinca de ser diabo. Você pode brincar com o pecado. Um dia você vai sofrer as consequências, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele destrói, tá? É um ser maligno. Diferentemente do que as pessoas dizem por aí, que ele é algo bom. Não, gente, não é algo bom. Se fosse tão bom assim, por que ele seduziu Eva para comer do fruto? Por que que ele usou tantos homens no decorrer da história para cometer muitos delitos? Ele não é bom, não é bom. E não é eu que estou dizendo isso, tá bom? É a Bíblia. E se a Bíblia diz, eu também vou dizer. Então esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.